Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe neste momento. Quando nós queremos meditar na Palavra de Deus registrada pelo doutor e pesquisador Lucas, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12 ao 26. Bem, se eu falar de ansiedade para vocês hoje, eu acho que vai ser até meio irônico, né? Ansiedade. Ou tem alguém aqui que gosta de esperar? Alguém aqui gosta de esperar? Ninguém gosta, né? As pessoas ficam meio que apreensivas enquanto que elas esperam. A questão é que nós precisamos aprender algumas coisas importantes quando nós falamos sobre esperar. Principalmente nesses dias quando nós fazemos parte de uma geração que é conhecida geração do imediato. Hoje tudo precisa ser imediato. Nós temos a tecnologia, né? Você manda uma mensagem no WhatsApp, o outro lá já recebe, instantaneamente ele já te responde, e assim somos nós. As coisas precisam acontecer rapidamente e imediatamente. Bem, olhando para o versículo 11 do texto, versículo que nós não lemos no texto bíblico, mas lemos durante a liturgia, diz assim: anjos. Lucas dá muito destaque aos anjos. Esses anjos disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Aquela primeira igreja, os primeiros cristãos, eles também sofreram com uma espécie de imediatismo. Eles imaginaram que Jesus fosse voltar rapidamente. Tanto que vocês vão lembrar de um texto bíblico, onde o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele escreve assim: quem não quer trabalhar, também não coma. Por que alguns não queriam trabalhar? Porque alguns chegaram à conclusão de que Jesus voltaria logo. Era uma geração que também sofria com essa questão do imediatismo. Neste momento, aqueles homens, os discípulos, estavam lá reunidos em Betânia, no alto do monte, viram Jesus subindo aos céus, o episódio da ascensão, ficaram olhando, esperando. Bom, ele vai voltar logo. Ressuscitou ao terceiro dia, quem sabe ele volte daqui umas horas. E os anjos precisaram então se aproximar e dizer: vamos, a vida segue. A missão segue. Vocês receberam uma ordem. Qual foi a ordem que vocês receberam? Vão para Jerusalém, esperem a descida do Espírito Santo, e daí sejam minhas testemunhas. E assim, pelo poder do Espírito Santo, enquanto vocês estão agindo neste mundo, façam discípulos de todas as nações. Aí nós temos o verso 12. Atos capítulo 1, versículo 12. Então os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras, voltaram para Jerusalém. O monte ficava mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. Então eles deixaram e voltaram para Jerusalém. E lá tiveram que esperar. A ascensão foi na quinta-feira. Pentecostes não será amanhã domingo, mas no outro. Entre a ascensão e o dia de Pentecostes, 10 dias. Os discípulos não sabiam quantos dias eles teriam que esperar em Jerusalém. Mas esses discípulos estavam lá. E o versículo 15 do nosso texto diz que num desses dias de reunião estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Então havia 120 discípulos. Havia os apóstolos, os discípulos, todos estavam lá reunidos. Não sabiam. Eles não sabiam quando o Espírito Santo iria descer. Mas eles precisavam permanecer em Jerusalém e ali esperar.
E foram dias de espera. E nesses dias de espera, nós aprendemos nesse texto bíblico, Atos 1, 12 a 26, 3 importantes lições. Preciso lembrar para todos que nós estamos iniciando um projeto aqui na nossa congregação chamado PIM. O que é o PIM? Por uma igreja missionária. Nós precisamos entender que nós somos missionários. Lá na nossa casa, lá na nossa rua, no nosso bairro, junto à nossa família, junto aos nossos amigos. Nós precisamos ser uma igreja missionária. E quando nós falamos sobre ser uma igreja missionária, nós vamos aprender aqui 3 lições fundamentais e importantes para que assim seja. Primeira lição, vamos ler? Comunhão e oração. É a primeira coisa. Comunhão e oração. Versículo 13 e o 14 do nosso texto. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, Judas, filho de Tiago. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Comunhão e oração. As palavras no original grego, elas querem dizer que essas pessoas, elas estavam constantemente atentas. Na quarta-feira, quando nós estudamos a primeira carta de Pedro, nós aprendemos na carta de Pedro que nós sofremos de um grave problema. Qual é o problema que nós sofremos? A perda instantânea de atenção, de foco. A gente perde o foco muito fácil. Muito fácil. E justamente a lição que Pedro nos dá é não perder o foco. E daí, logo no texto final de semana, em Atos, diz ali que eles sempre se reuniam todos juntos. Ou seja, eles estavam sempre atentos. Eles sabiam que perder a atenção, perder o foco, era algo perigoso. Eles cuidavam de algo. Tinha uma coisa que aqueles cristãos cuidavam, e eles cuidavam da comunhão. E como que eles cuidavam da comunhão? Com oração. Cuidar da comunhão com oração. Num só lugar. Todos estavam sempre no mesmo lugar. Eles eram constantes na oração. Eles eram constantes na comunhão. Eles tinham a mesma mente. Eles tinham o mesmo pensamento. Eles estavam de comum acordo na comunhão e também na oração. Eles sempre se reuniam todos juntos. Em outras palavras, de comum acordo. Essa expressão é tão importante para Lucas, que Lucas, no livro de Atos, ele usa ela 10 vezes. Em todo o restante do Novo Testamento, essa palavra só aparece mais 2 vezes. Lucas dá esse destaque, em comum acordo. O que é comum acordo? O que vocês ouviram hoje tocando junto com a banda? Um violino e um teclado. Mas ambos não tocavam as mesmas notas musicais. Tocavam um sol, um fá, um lá, um mi, não era assim? O violino tocava o sol, o lá, o mi, mas você conseguia definir essas notas? Aí junto com elas tocava o teclado, o sol, o mi, o fá, o lá, e você conseguia definir elas? Só que elas faziam uma grande harmonia. Isso é comum acordo. Nós somos diferentes, mas nós estamos de comum acordo.
Vamos ver se nós também estamos de comum acordo? Prestem atenção e façam o que eu vou fazer. Então vamos lá? Façam o que eu vou fazer. A gente não está de comum acordo. Eu não vi ninguém fazendo o que eu estou fazendo. Faça. Aí. Não. Desculpou. Vamos lá, comum acordo. Vamos lá, comum acordo. Não, tá ruim. Comum acordo. Melhorou, vamos lá. Comum acordo. Harmonia. Aqueles cristãos nos ensinam essa lição, gente. Comunhão com oração. Segunda lição, vamos ver? Decisão com reflexão bíblica e oração. Versículo 15 ao 24. Num desses dias de reunião, estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião, Pedro se levantou e disse: meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o mesmo Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era do nosso grupo, foi escolhido para tomar parte no nosso trabalho. Com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Neste terreno ele caiu, se arrebentou, os seus intestinos se esparramaram. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso. Por isso deram àquele terreno o nome de Aceldama, que na língua deles quer dizer campo de sangue. E Pedro continuou: e isto é o que está escrito no livro dos Salmos, que a casa dele fica abandonada e ninguém mais mora nela. E também diz que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunho junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia que foi levado para o céu. E foram apresentados dois homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida, eles oraram dizendo: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra agora qual dos dois escolhestes. Que interessante, gente. Que lição belíssima! Estamos em comunhão, em oração. Bem, e nós sabemos que como igreja a gente precisa tomar também decisões. Mas como que é as nossas decisões? É com reflexão bíblica e oração? Será que é com reflexão bíblica e oração? Tem uma lição bíblica que nós, e eu particularmente, eu não consigo entender. As nossas orações, elas também fazem parte dos propósitos de Deus. Olha Daniel, leia o livro de Daniel. Tudo que Daniel fazia, ele abria a janela que dava para o lado de Jerusalém e orava em todas as decisões que ele ia tomar. Olha a Ana, aquela mulher que tanto queria um filho, orou. Aí a gente sempre coloca: então nós temos que orar que Deus vai nos atender. Sim, é verdade, mas a gente acaba colocando o foco em Ana. Mas Deus estava à procura de um homem também, porque precisava levantar um homem naquela situação que tudo parecia estar perdido. E ele aproveitou e usou Samuel. Estão entendendo que as nossas orações fazem plano, ou fazem parte também do propósito de Deus? Só que a questão é que quando parece que as nossas orações não são respondidas, a gente fica confuso, perdido. A gente precisa entender que aquilo que nós oramos tem um propósito. Eu quero abrir um pequeno parênteses para vocês. Poucas pessoas sabem disso e eu nunca fui te comentar isso com ninguém, mas eu acho que eu devo comentar hoje para vocês. Depois, quando a Mari perdeu a terceira criança, eu estava decidido, eu já havia ligado para um amigo meu, médico, que eu iria fazer a vasectomia. Eu já tinha tomado essa decisão, para mim mesmo. Já tinha tomado a decisão, já tinha orado sobre isso, estava decidido.
Está decidido. Aí então, sabe, passa-se um dia, passa-se 2 dias, passa 3 dias, é porque está muito firme em mim. Porque não havia situação mais triste do que aquela de todos os dias você levantar para tomar café e a tua esposa, ao invés de tomar o café com água fervida, ela estava tomando café banhada a lágrimas. Foram dias muito difíceis e complicados. Eu falei, não, eu vou fazer para acabar com isso. Ela nunca mais vai engravidar e nós nunca mais vamos ter essas dores. Troquei uma ideia com a minha sogra e ela disse, calma mais um pouco. Bem, eu disse que eu também estava orando por isso. E eu resolvi ouvir que aquela voz era o não também de Deus. E hoje, na graça de Deus, nasceu a Maria Clara. Se eu tivesse feito, talvez eu estaria arrependido. Nós não sabemos. Nós não entendemos o porquê Deus permite algumas coisas, o porquê Deus permite outras. Mas a questão é que quando nós oramos de comum acordo, Deus, Ele vai agindo. Deus vai trabalhando também para melhorar a cada um de nós como pessoas. Deus também vai trabalhando para quê? Para fazer com que cada um de nós ajude outras pessoas. Outras pessoas. As nossas orações, elas são semelhantes àquela que Jesus nos ensinou. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós não entendemos os planos de Deus. Nós não entendemos. O Lídio estava comigo na última convenção nacional. Eu sou pastor há um pouquinho mais de 13 anos. Meu grande sonho de vida, meu objetivo de vida, eu quero fazer parte da direção nacional da igreja. E 13 anos você orando, de repente você é indicado, fica entre os 5, e chega o dia da eleição. E daí? Espera aí. E agora? Se eu ganhar, eu vou ter que me mudar para Porto Alegre. E com uma criança recém-nascida, o que é? Outro dia pela manhã, né, Lídia? O Lídio disse, pastor, dormiu bem? Não, eu não dormi, mas estou bem. Uma noite de reflexão, oração. Deus teve os seus propósitos naquele dia e eu tenho certeza que lá no final nós vamos entender alguma coisa. O que nós precisamos entender é que Deus está constantemente agindo. O que nós precisamos entender é que todas as nossas decisões, elas precisam ser com reflexão bíblica e também oração. Mas uma coisa muito importante, vamos ler o versículo 26 juntos? 26, versículo 26. Depois fizeram um sorteio para escolher um dos dois. O nome sorteado foi o de Matias, que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos. Nós também precisamos confiar em que Deus dá as suas respostas. Você está pronto para as respostas de Deus? Ou, perguntar outra coisa antes, né? Você está orando? E se está orando, você está pronto para as respostas de Deus? Eles tinham 2 nomes. Poderiam escolher um ou outro. Não, deixa Deus decidir a questão. Sortearam. E o sorteado foi Matias. Decisão com reflexão bíblica e também com oração. Mas nós temos uma terceira lição desse texto. Mas pastor, o texto já foi lido todo, mas tem uma terceira lição. Vamos ver? Unidade com oração. Unidade com oração. Vocês já pararam para pensar naquela palavrinha que vocês falam no final de cada oração? Qual palavrinha que é? Amém. Amém. O que significa amém? Assim seja. Sim, assim seja. E muitas vezes quando o pastor ora, é o nosso costume, né? O pastor ora sozinho. Aí lá no final da oração eu vejo algumas pessoas falando amém. Mas vem cá, você ouviu bem o que o pastor orou? Será que é para ser assim mesmo?
é comum acordo, é unidade na oração. Porque o Deus que ouve as nossas orações é o Deus que atende às nossas orações. Orar em unidade é uma das melhores coisas que nós podemos fazer no objetivo de nos tornarmos uma igreja missionária. Porque quando nós oramos, a nossa vontade é quebrada. Não é tudo o que queremos que Deus nos concede, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então a nossa vontade é quebrada muitas vezes. Porque Deus nos concede o que Ele entende que é melhor para cada um de nós, de acordo com a sua vontade. Há um propósito de Deus quando nós oramos. E acima dos nossos desejos, há também a resposta de Deus. Esperar. É ruim esperar. Claro que é ruim. Voltei da convenção e disse para minha esposa: vou ter que esperar mais 4 anos. Orando, pedindo para alguém me indicar, pedindo para ficar entre os 5 e pedindo para quem sabe ser eleito. Mas vamos continuar orando. Algum tempo atrás, a Mari só chorava. Vamos continuar orando, não vamos desanimar. E Deus responde às orações. Jesus pediu para aqueles discípulos e aqueles apóstolos: esperem lá em Jerusalém. Era hora de seguir, não. É hora de esperar. E enquanto eles esperavam, eles nos transmitiram 3 preciosas lições. Você lembra delas? Comunhão com oração, decisão com reflexão bíblica e oração, e a terceira está ali no quadro, é a mais fácil. Qual que é? Qual? Unidade com oração. Muito bem. 3 lições. Vamos lá de comum acordo de novo. Vamos lá, a primeira: comunhão com oração, decisão com reflexão bíblica e oração, unidade com oração. De comum acordo. Tá? De comum acordo. Vamos lá, de comum acordo. Deus abençoe a cada um de nós, Deus nos guarde e nos preserve. 3 lições importantes. Vamos manter a comunhão com oração. Vamos manter nossas decisões com reflexão bíblica e oração. E vamos manter a unidade com oração. Porque foi isso que Jesus nos ensinou a fazer. Tanto que na sua oração, Ele disse: agora eu estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Amém. Amém. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros.